Bom dia. Bom dia. Já vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Vou só aguardar mais um pouquinho aqui, ver se mais alguém entra, tá? Hoje, em matemática, nós vamos estudar algumas atividades. Nós vamos ver alguns exercícios resolvidos, tá? Sobre função de segundo grau. Lembrando, vou aproveitar esse tempo que eu espero para dar os recados que eu preciso. Vocês já olharam lá no Classroom, já viram lá as atividades que estão sendo postadas no decorrer da semana? Vocês já devem ter visto lá as minhas atividades. Alguém já fez? Pelo silêncio, ninguém fez, né? Então, ó, como é sua atividade, vou deixar em aberto, mas não deixem de fazer. Lembrando que essas atividades estão valendo nota. Eu estou fazendo em formato de formulário para ficar mais fácil, tá bom? Justamente para todos vocês responderem lá e já chegar direto para mim no meu, como que fala? Para minha planilha, que já vem a planilha já certinha de quem está fazendo. Então, não deixem de fazer e não deixem para o final, porque quanto mais para o final vocês deixarem, pior será, porque é mais acúmulo ainda de atividades, tá? Então, o recado que eu dou para vocês é esse. Faça, não deixe para depois. Carregou para vocês aí a minha tela? Sim? Primeiro C, então vamos lá. As raízes, né, 2x² mais bx mais c igual a 0 são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b menos c é, então, olha só, eu tenho o valor de A, mas eu não tenho o valor de B e nem de C. Eu tenho que descobrir, tá bom? Então, vamos... Só que, o que acontece? Vamos tirar do problema tudo que ele deu para nós. Ele deu que as raízes são 3 e menos 4, tá? 3 e menos 4. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o valor de B e C? Vamos substituir na função os valores. Aonde for x, a função não é 2x² mais bx mais c, onde for x, a gente vai calcular uma primeiro para 3, substituindo por 3, depois a outra por menos 4. E vamos ver se a gente descobre o valor. Vamos lá. Ops. Então, ó, as raízes de uma equação de segundo grau correspondem aos valores de x, em que o resultado da equação é igual a 0, certo? Então, portanto, se a gente substituir o x pelos valores das raízes, nós podemos encontrar o valor de b e c, como eu disse para vocês. Então, vai ficar, vamos formar aí o sistema de equações, tá? Então, ó, substituindo por 3 primeiro, a gente vai ter 2 vezes 3² mais b vezes 3 mais c igual a 0. Agora, substituindo por menos 4, a gente vai ter 2 vezes menos 4² mais b vezes menos 4 mais c igual a 0. Então, resolvendo o sistema, o que a gente vai ter? Ó, primeiro, 3² é quanto, gente? 3 vezes 3 é 9, não é? 9 vezes 2 é 18. Então, a gente vai ter aqui na primeira equação 18 mais 3b mais c igual a 0. Certo? Na segunda equação, a gente vai ter, ó, menos 4 vezes menos 4 é quanto? Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Por quê?
Um número negativo elevado a expoente par fica positivo. 16 vezes 2 é 32. A gente vai ter mais menos 4b, certo? Mais c igual a zero. Então, seria isso aqui, ó. 3b mais c igual a menos 18. Porque o 18 está no primeiro membro, passa para o segundo, troca o sinal. Tá bom? A de baixo a gente vai ter a mesma coisa, ó. O b aqui vai ficar... Ficou inicialmente menos 4b, né? Só que aqui, ó, para a gente descobrir primeiro o valor de b, a gente tem que ter... Como o c, todos os dois estão positivos, a gente vai ter que multiplicar pelo menos um deles por menos 1, para que dê certo. Multiplicando uma das equações por menos 1, a gente vai poder cancelar o C, achar o valor de B e, posteriormente, a gente encontrar o valor de C substituindo quando encontrar o valor de B. E é isso que foi feito. Por isso ficou mais 4B menos C igual a 32, tá? Então, aí que a gente vai ter, ó, como a gente, o mais C com o menos C, a gente pode cancelar, então a gente tem somente o B para calcular e os números depois da igualdade. Então, ó, 3B mais 4B é 7B, que vai ser igual. 32 menos 18 é igual a 14. Agora eu isolo o B, ó. B é igual a 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 a gente sabe que é 2. Agora, eu posso substituir o B na nossa primeira equação aqui, ó. Tanto faz, primeira ou a segunda, mas eu pegar a positiva. Então, a gente pode substituir aqui, ó. 3 vezes B, o B não é 2? 3 vezes 2 mais C é igual a menos 18. 3 vezes 2 é 6. Então, isolando o C, eu vou ter C igual a menos 18 menos 6. 6 aqui está no primeiro membro positivo, passo para o segundo, fica negativo. Menos 18 com menos 6, conserva o sinal e soma. C é igual a menos 24. Então, agora sim, eu tenho o valor de C, de A e de B. Então, ó, agora eu posso calcular B menos C, quanto que isso vai dar, tá? Então, ó, o B é 2, o C é quanto? Menos 24. Então, vou ter 2 menos 24 igual a quanto? Menos com menos é mais. Então, vou ter 2 mais 24. 2 mais 24 é igual a 26. Então, eu posso dizer que B menos 6 é igual a 26 e a alternativa E é a alternativa correta. Vocês conseguiram me acompanhar no passo a passo ou ficou alguma dúvida? É uma pergunta. Enquanto vocês esperam, eu estou fazendo uma anotação aqui. Só um pouco confusa. Ali Oi? no começo, ali, no 3B, tá arriscado. Só isso que eu fiquei com uma dúvida assim. Você ficou confuso, então, no sistema. É. No início de montar o sistema. Isso aqui. 3B mais C, como que você chegou nesse resultado? Então, olha só. A gente montou o sistema, por que que a gente fez? A gente substituiu a raiz, ó. As raízes que o exercício deu, aqui, ó. O exercício disse que 3 e 4, as raízes da equação é 3 e menos 4, certo? Se a raiz da equação é 3 e menos 4, ele quer que a gente descubra o valor de B menos C, e a gente não tem eles na função, ó, porque o B está aqui bx, o C está mais C. Então, a gente tem só o valor de quem? Do coeficiente A. Só que 3 e menos 4, quando a gente fala de raiz da função de segundo grau, a raiz é o valor de quem? De x. Então, eu posso substituir na equação o x por 3 e o x por menos 4. Só que eu não substituo tudo de uma vez. Primeiro eu vou substituir somente pelo 3 e resolver os cálculos e descobrir o valor. Depois substituir somente pelo 4 e descobrir o valor. Então, é isso que a gente fez aqui e montou o sistema, ó. Então, ó, substituindo a equação por
por 3, a gente vai ter a primeira equação. 2 vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3 mais c igual a 0. Até aí, tá tudo bem? Conseguiu acompanhar comigo? Sim. Conseguiu, Raquel? Agora vamos para a segunda parte, Raquel, ó. 2 vezes, só que agora, em vez de substituir por 3, vai ser a segunda raiz, que o exercício diz que é menos 4, tá? Então, vai ser 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c igual a 0, tá bom? Agora, eu posso resolver essas equações, não posso? Resolvendo, o que você observa que você formou aqui? Um sistema. Então, eu vou resolver o sistema por soma. O que é semelhante, eu vou somar. Então, eu vou ter, ó, olha só. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2, 18. Está no primeiro membro, passa para o segundo, fica negativo. Vai ficar menos 18. Menos 18, certo? 3 vezes B é 3B, tá ele aqui. Mais C igual 18. Menos 18. Até aí você conseguiu entender, né? Mais ou menos. Peraí. Ah, agora entendi, já entendi. É tipo fazer aquela conta de x para o lado e o número para o outro. Isso mesmo. Você vai somar o que é semelhante. Número com número com letra com número com a letra correspondente, entendeu? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Letras para um lado, números para o outro. Vamos deixar as letras para o primeiro membro e os números para o segundo. Então, eu vou ter, ó, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 18. Então, como é só número, vamos pôr depois da igualdade. Menos 18 aqui depois da igualdade. No primeiro membro, a gente vai colocar só as letras. E a gente vai ter 3B mais C. Compreendeu? A mesma coisa a gente vai fazer para a segunda equação. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Menos 4 vezes menos 4 é mais 16. Mais 16 vezes 2 é 32, tá? Então, vamos jogar aqui, ó, para depois da igualdade 32. 4 B vezes menos 4 é menos 4B. Tá aqui. Aí você me pergunta, professora, mas aí tá mais 4B, não está menos 4B. Vamos resolver os cálculos e depois eu explico por que que ficou o sinal diferente, tá? Então, ficou aqui menos 4B mais C igual a menos 32, que teria que ter ficado aqui. Só que como é um sistema, e agora a gente precisa resolver o sistema. Todo sistema, Raquel, e os demais, eu preciso ter uma parte do sistema que é positivo e outra parte do sistema que é negativo, senão eu não consigo resolver ele. Porque todo sistema eu vou ter duas letras para encontrar o valor. Se eu deixar aqui, ó, mais 3B mais C, mais 4B mais C, eu não consigo cancelar o C, certo? Não vou conseguir. Por quê? Se ficar menos 4B com mais 3B, agora que eu somar vai ficar B do mesmo jeito, não consigo achar o valor de B. E eu preciso encontrar o valor de um deles, ou do B ou do C, para depois descobrir o valor do outro que está faltando. Então, o que foi feito aqui para que isso fosse feito? Ó, nós multiplicamos o segundo membro aqui, a segunda equação, todos os membros por menos 1. Aí vai ficar mais 4B menos C igual a 32 positivo. Aí agora você vai entender por que disso. Ó, suponhamos que fosse 3B com menos 4B. Quando você subtrai isso aqui, que você vai somar, vai sobrar B do mesmo jeito, não resolve o sistema. Mas mais B com menos C tem como zerar, não tem? Dá 0. Porque aqui, ó, 1 menos 1, 0. Então, mais C com menos C, você pode cancelar. Por isso, os dois estão cortados. Igual a 32. Aí, ó, agora fica fácil. 3B com mais 4B é 7B.
Como o C já não faz mais parte do meu sistema, eu posso encontrar o valor somente do B. Agora eu tenho 18. Menos 18 com mais 32. Sobra quanto? 14. 7B igual a 14. B agora posso isolar ele. Vai ficar 14 dividido por 7, que é igual a 2. Professora, tá, a senhora achou o valor do B. E agora o que eu faço para achar o valor do C? Eu vou escolher uma das equações, no caso, eu vou escolher a primeira. Agora eu tenho o valor de B, não tenho? Tendo o valor de B, agora eu posso descobrir quanto C vale. O que eu vou fazer, então? Substituindo o B na primeira equação, eu vou ter 3 vezes 2 mais C igual a menos 18. 3 vezes 2 é 6, então é 6 mais o C igual a menos 18. Isolando o C, a gente vai ter menos 18, né? O 6 está no primeiro membro positivo, passa para o segundo negativo, fica menos 18 menos 6. Aqui eu conservo o sinal na subtração e somo. Menos com menos na subtração é menos. E 18 com 6 é 24, então menos 24. Então, agora sim, eu tenho o valor do A, do B e do C. Conseguiu compreender agora, Raquel? Entendi. Entendeu? Então, aí a minha equação vai ficar de que jeito? Ela fica dessa forma agora, ó, se eu fosse escrever ela, fica 2x mais 2 vezes x, 2x ao quadrado, ela ficaria assim, ó. 2x ao quadrado mais 2 vezes x menos 24 igual a 0. Só que o exercício pediu para a gente encontrar o valor de B menos C. Quanto que seria? Como B vale 2, então nós vamos ter 2 menos o C. E o C é menos 24, menos 24. Por isso ele está entre parênteses. Menos com menos é mais. Então, eu vou ter aqui 24 mais 2. 24 mais 2 é 26, tá? E aí, a alternativa certa é a alternativa I. Conseguiu agora acompanhar por quê? Sim. Viu? Tem mais alguém com dúvida? Acho que não, né? Então, vamos para a questão 2. Uma função quadrática f, presta bastante atenção nesse enunciado para que vocês compreendam o que a gente vai fazer, o passo a passo, tá? Que eu peguei, assim, umas situações, problemas bem dificinhas, assim. Tem um nível médio de dificuldade, mas que faz a gente pensar para resolver. Uma função quadrática f é dada por f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com b e c reais. Presta atenção nisso, ó. Se f de 1 é igual a menos 1 e f de 2 menos f de 3 igual a 1, o menor valor de f de x pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é igual a... Se, primeiro, todas as vezes que eu for calcular uma função do segundo grau que me pede para encontrar o menor valor que a função pode assumir, eu tenho que calcular, não é raízes, é vértice, tá? É vértice. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e vou mostrar para vocês o quanto que um vértice vale. Então, o que eu tenho que analisar? Primeira coisa, ó. Quando carregar aí, vocês me avisam. Carregou? Carregou. Então, olha isso aqui. Quando a função ela pede valor mínimo, então ela está pedindo para te calcular o vértice da função, em que o vértice ele é mínimo, o ponto mínimo da função, tá? A única coisa na função de segundo grau que pode te dar um ponto máximo ou mínimo é se você calcular o vértice. Fora isso, não tem como você encontrar, tá? Não é calculando Bhaskara, não é calculando a raiz, o valor de x, você tem que saber calcular o vértice, tá? Para achar ponto máximo e mínimo. Então,
Se está pedindo ponto mínimo, o que, que a gente conclui? Que o nosso ar é maior que zero e que a concavidade da parábola está para cima. Então, o nosso vértice vai estar bem aqui ó, nos negativos de y, tá? Agora, se fosse ao contrário, se pedisse para calcular o ponto máximo, então a nossa parábola estaria com concavidade para baixo e o ponto máximo seria aqui, ó, o vértice bem nos positivos para y, tá? Se ficou claro para todos, então vou interromper o compartilhamento e voltar lá no exercício. Então, olha só, voltemos ao exercício, ó. Então, ele quer que a gente calcule o ponto mínimo, mas ele deu uma situação problema antes disso, tá? Lembrando que a função, eu não tenho valor de B, não tenho valor de C, tá? Não tenho. Só tenho o valor de quem? Do A. Porque toda vez que eu tenho um x ao quadrado, ele é positivo, A maior que zero, então A vale 1, tá? Então, tem o valor de A, tem o valor de B, mas não tem... Tem o valor de A, mas não tem valor de B e não tem valor de C. Para calcular o ponto mínimo, eu preciso do meu valor de B e C. Por quê? O gráfico ele tem uma função em que a parábola com cavidade é voltada para cima, então A igual a 1 positivo. Sendo assim, o menor valor de f de x, a gente tem que calcular a coordenada a coordenada y do seu vértice. Calcular o y, nós já conhecemos essa fórmula, porque nós já vimos ela várias vezes. YV é igual a menos delta dividido por 4 vezes A, tá? E calcular o delta, por que eu preciso do valor do B e do C? É usar a Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado, e eu não tenho o valor dele. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então, ó, aqui está meu problema. Preciso achar o valor de B e de C primeiro, para depois calcular o vértice da função. Então, pergunto, né? Vocês podem perguntar, professora, o que a gente vai fazer para calcular? O próprio exercício nos deu um problema. Ele nos diz isso aqui, ó. Que f de 1 é igual a menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos substituir 1 na função e igualar a menos 1 e ver o que a gente encontra. Depois, nós vamos substituir f de 2 menos f de 3 igualar a 1 e ver o que nós encontramos para achar o valor de A, de B e de C. Desculpa, porque A a gente já tem. Então, vamos lá. Estão acompanhando aí comigo, né? A ideia. Não se perde, não. Presta atenção. Então, ó. A expressão 1 é o f de 1 igual a menos 1. Vamos calcular primeiro. Então, onde tiver x, vamos substituir por 1. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado mais... Vamos mudar isso aqui, a ordem. Vamos colocar assim, ó. B vezes 1. Acho que fica melhor para compreender. B vezes 1 mais C igual a menos 1, tá? Resolvendo essa equação aqui, o que a gente vai ter? 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Mais B vezes 1 é B, mais B. Mais C, igual a menos 1. Então, ó, a gente vai ter B mais C vai ser igual a menos 1. 1 está aqui no primeiro membro, passa para o segundo negativo. Mais menos 1, tá? Então, o que a gente faz? Ó, mais com menos é menos, conserva o sinal e soma. B mais C igual a menos 2. Pergunto para vocês, a gente descobriu o valor de B e C na primeira expressão? Não, então vamos para a segunda. A segunda que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ela tem uma situaçãozinha problema aqui, ó. Eu primeiro vou ter que substituir na função f de x, x ao quadrado mais bx mais c. Substituir o f de 2. Depois, subtrair e substituir a função por f de 3. Então, vamos lá, ó, acompanha comigo, tudo igual a 1. Então, substituindo na expressão 2 por f de 2, ó, vou ter 2 ao quadrado mais 2 vezes b mais c. Menos, presta atenção, esse sinalzinho de menos aqui, ó, é somente porque faz parte da expressão.
Agora, eu vou substituir na função o 3, f de 3. 3 ao quadrado mais b vezes 3, que é a mesma coisa, ó. Se eu colocar, isso aqui não interfere em nada. Se eu colocar aqui b vezes 2, é a mesma coisa que 2 vezes b. Não interfere em nada isso, não. Mas eu vou colocar só por questão de seguir o passo a passo da função, tá? Vou pôr aqui. 3. Deixa eu só dar um espaço, não fica errado. Pronto. Tá? Só dando um espaçozinho para ficar mais organizado. Então, aqui que a gente tem 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c igual a 1. Tudo igual a 1, tá? Fecha parêntese, igual a 1. Agora, vamos resolver. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes b é mais 2b, mais o c. Agora, ó, lembrando, vou resolver tudo que tem dentro do parêntese, mas fora do parêntese eu tenho esse sinal negativo aqui. Então, eu preciso observar esse menos aqui, ó, senão fica errado. Vou até destacar ele em negrito aqui, negritar. Então, 3 vezes 3 é 9, mais, ó, mais com menos é menos. Então, vai ficar menos 9, certo? B vezes 3 é mais 3B. Só que por causa desse sinal negativo aqui, vai ficar menos 3B. Agora, mais o C, por causa do sinal negativo aqui de fora, em vez de ser mais C, vai ficar menos C igual a 1. Estão acompanhando comigo, né? Agora, vamos resolver isso aqui que está em negrito, ó. O que que a gente tem? Presta atenção, ó. O que que vai sobrar para nós? Ó, 4 menos 9, sobra quanto? Primeiro C, menos 5. Tá aqui, menos 5, certo? 2B com menos 3B, sobra quanto? Menos B, tá ele aqui. Mais C com menos C é 0, tá? Então, te sobra quanto? Menos 5, menos B, igual a 1. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, isolar o B e descobrir o valor do B, porque o C já zerou ali. Então, olha só, nós vamos ter menos B, que vai ser igual a 1. O 5 está aqui negativo, passo para o segundo membro, positivo. Então, nós vamos ter menos B igual a 6. Só que presta atenção, a função, o B está positivo, ele não está negativo. Então, como que a gente resolve a situação? Multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1, então a gente vai ter o B positivo, como está na função aqui, ó. Aí, ó, multiplicando por menos 1, multiplica o primeiro e o segundo membro, tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos B, menos com menos é mais, vai ficar B igual. Agora, menos 1 vezes menos 6 igual a menos 6. Por que que a gente fez isso? Porque o exercício diz que o B tem que ser positivo, não tem como ele ser negativo. Por isso, multiplicando por menos 1. Até aqui, todo mundo compreendeu? Raquel, que é a minha aluna, minha aluna que mais pergunta, que eu acho bom. Compreendeu, Raquel, passo a passo? Sim, eu entendi tudinho. Daí foi bem fácil. Ai, que bom. E os demais? Se tiver dúvida, é só perguntar. Entendi, professora. Então, tá bom. Agora, para a gente descobrir o valor de C, a gente vai, então, escolher a primeira expressão aqui, ó. Porque a segunda é 0C, então não tem como. E aí, a gente descobre quanto C vale. E aí, a gente vai calcular, ó. B mais C igual a menos 2. Vamos substituir. Então, a gente vai ter menos C, menos B, que é menos 6, tá? Mais o C, que eu não tenho, igual a menos 2. Então, tem, ó, B mais C igual a menos 2. Então, vou substituir. Menos 6 mais C igual a menos 2. C vai ser igual a menos 2 mais 6, tá? O tempo tá acabando. Menos 2 mais 6. C vai ser igual a 4. 6 menos 2 é 4. Então, agora a gente pode calcular o vértice da função. A gente tem um valor de B e de C. Então, ó, YV é igual menos
O delta no numerador não está calculado. A gente pode, então, calcular pela própria fórmula do delta. Vai ficar b ao quadrado, só que o b é negativo, vai ficar menos b ao quadrado. Menos 4 vezes 1, vezes 4, que é o c, tá? Dividido por 4 vezes 1. Então, ó, menos 6 vezes menos 6, menos com menos é mais, vai ficar 36. Detalhe, esse menos 6 aqui é do valor do b, não da fórmula. Vai ficar 36 menos 16, porque 4 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4 é menos 16 dividido por 4. Aí a gente vai ter menos 20 dividido por 4, então o resultado final é menos 5, tá? Então, o valor mínimo da nossa função é menos 5, alternativa D. E aqui a gente fica por aqui hoje. Aí as outras questões que ainda tem aqui, a gente termina na aula de amanhã e já inicia um novo conteúdo, tá? Então, deixa eu fazer aqui a chamada. Vitor. Presente. Fernando, você entrou agora? Entrei, professor. No final da aula? Foi. É porque a internet que caiu, professor. Ah, então tá bom. Giovana. Ana Clara. Presente. Jennifer. Presente. Eric, Gabriel. Presente. Esther. Presente. Jackson. Presente. Raquel. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Tava sumido, Marcos. Camila. Presente. Então, meninos, até amanhã, tá? Tenha aí um bom dia, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.